citar duas normas que servirão de base para a nossa conversa. Claro que tem outras, tem a Constituição, mas as básicas são essas que já foram mencionadas, a 13.709 de 2018, que é a lei propriamente dita, e uma norma ISO, é uma norma internacional da família 27.000, no caso a 27.001, que também regra procedimentos na proteção de dados. Para quem quer acompanhar na segunda tela, o pessoal usa o celular para ler esse código QR e com isso acessa diretamente o texto da lei, pode eventualmente acompanhar a nossa conversa. Numa segunda tela de exposição está aí também para a utilização. Eu vou passar aqui alguns pontos, porque já foram comentados, e nós vamos falar sobre as pessoas, 3 pessoas em especial, e sem entrar no conceito propriamente dito, a gente já faria aqui uma primeira análise preliminar, que eu contei aquelas coisas de quem não tem nada para fazer, então fica contando coisas. Eu contei o número de vezes que a palavra controlador é mencionada na lei. Cerca de 62 vezes. A palavra operador, e não estou me preocupado agora com o conceito, eu só quero analisar a importância dessas pessoas no texto legal. Operador, 11 vezes. Encarregado, 9 vezes. Nessa simples análise, nós já chegamos à conclusão que tem alguém muito importante aí, porque foi muito mencionado. Provavelmente ele tem um peso, o legislador se preocupou com essa figura, estabeleceu regras, definiu competências, é porque ele deve mandar muito. Então fica já essa suspeita, essa visão do peso que cada pessoa teria no texto legal. Convertendo essas informações para dados em percentual, praticamente 2/3 das citações referem-se ao controlador. A lei praticamente foi feita para ele. Por que essa preocupação do legislador? E cerca de 1/4 dividido nas duas figuras entre o operador e o encarregado, sendo que o operador ainda é mais importante que o controlador. Começa uma suspeita de que tem algo importante para ser dito em relação ao controlador. O controlador tem aí a definição legal e o operador também. O que importa aí? O controlador é o big boss, é o dono do negócio, é o sujeito que determina o que fazer com o tratamento de dados, é quem estabelece as políticas e as definições dessas informações. O operador é o que age em nome dele, é o que executa essas orientações dadas pelo controlador. No exemplo que a desembargadora trouxe, o controlador aqui, apenas para ilustração, é o Tribunal de Justiça de Minas Gerais. E o operador pode ser uma ou várias empresas que prestam serviço, por exemplo, de informatização no trato dos dados. Então, com isso, a gente começa a perceber a concretude e os papéis dessas pessoas. E pela lei, essas duas figuras são tratadas como, o próprio nome diz, agentes de tratamento. Por que eles foram agrupados nessa categoria? Mais à frente nós vamos observar que todas as responsabilidades pertencem aos agentes de tratamento, ao controlador e ao operador. Existe uma terceira figura que não tem as responsabilidades, mas tem uma atribuição importantíssima e que serve de intermediação com a autoridade nacional, que mais à frente nós vamos falar rapidamente, o usuário que teve seu dado eventualmente tratado, a sociedade, enfim, outras instituições, o próprio controlador. Essa pessoa, então, é o que faz o meio de campo, é o que articula toda essa máquina. E ele é chamado de
encarregado. O encarregado, então, ele tem essa função, ele não trabalha com o tratamento de dados em si, ele pode até fiscalizar, ele pode verificar a conformidade da informação, do trato que está sendo dado em relação às normas, mas ele não tem essa responsabilidade. Por minha conta e risco, eu chamo, isso não está na lei, eu chamo o encarregado de o agente de intermediação apenas para fazer um contraponto com os agentes de tratamento. Então a gente tem essa primeira distinção, existem pessoas que são totalmente responsáveis pelos problemas que surgirem. E existe uma outra pessoa que tenta resolver esses problemas perante todos os players, perante todo mundo que participa desse universo. Essas pessoas, elas são necessárias numa instituição, a existência delas numa instituição quando a lei estiver em vigor. E tem uma série de discussões que vêm daí. Os exemplos que nós já demos, o tribunal, quem presta o serviço de informação, de informatização, são os exemplos que nós mencionamos. Vamos falar um pouquinho sobre o controlador, e aí eu uso um recurso meramente didático, é a fotografia da Corte Internacional de Justiça, e o meu objetivo é apenas trazer um recurso mnemônico, pensar sempre no controlador como tribunal. Ele é obrigado a fazer uma série de coisas, nós não vamos entrar em detalhes, mas ele tem que ter relatórios, chamados relatórios de impacto de proteção de dados. Esses relatórios, esses documentos vão registrar tudo, os procedimentos, a maneira com que a informação vai ser tratada, quem pode acessar, quem não pode acessar. E essa documentação, detalhe, hein, gente, essa documentação tem que estar previamente pronta. Nós não podemos esperar um incidente de segurança para gerar isso. Por quê? Porque ela é uma documentação também de defesa da instituição. Se surgir um vazamento de dados, a autoridade nacional vai querer saber como é que eram tratados os dados, quem cuidava disso. Isso faz parte do processo de investigação, isso tem que estar pronto antes mesmo da existência de qualquer problema. E isso é responsabilidade do controlador. Pensando num tribunal, imagine a responsabilidade do presidente do Tribunal de Justiça. Não bastasse já ser ordenador de despesa e uma série de outras responsabilidades, agora tem mais essa. Tem que tomar conta de um monte de gente, um monte de dados. Existe, então, uma série de responsabilidades que eu também estou passando. A ideia é trazer aos senhores, os trabalhos que têm que ser desenvolvidos para a elaboração desses relatórios, da classificação da informação, são enormes. Vamos deixar o ambiente um pouco mais aquecido? Eu contei. A partir de amanhã, os senhores têm 117 dias úteis para implantar isso. Menos de 4 meses de trabalho. Eu estou desconsiderando feriados, emendas e finais de semana. Nós não temos até agosto. 117 dias para fazer tudo isso. O controlador, ele presta contas à autoridade nacional. Pense agora na autoridade nacional, e aqui muito entre aspas, mas só para que os senhores peguem a ideia, como uma espécie de um CNJ de proteção de dados no âmbito nacional. Então, a autoridade nacional pode exigir informações de tudo que é dimensão, de tudo que é setor, e o controlador, leia-se Tribunal de Justiça, tem que dar essa informação e prestar, tem que elaborar normas internas e, entre outros deveres, e aí vem mais uma grande responsabilidade, o controlador é obrigado a comunicar um incidente de segurança. O que é um incidente de segurança? Inúmeros exemplos. Vazamento de informação, cópia indevida, apagar ou destruir parcialmente ou totalmente um banco de dados, espelhar essa base de dados para uso indevido,
são formas de incidente de segurança. Quando um incidente é identificado, e a estrutura tem que estar preparada para 24 horas por dia, porque os incidentes acontecem à noite também, de madrugada, é o melhor momento para se invadir sistemas, esses incidentes precisam ser comunicados em primeira hora. A prática recomenda, no máximo em 48 horas, 72 horas, tem que ser informado à autoridade nacional. Se o controlador não fizer, presume-se que está de má fé, que está escondendo algo importante. Percebam a responsabilidade de ser onipresente em todos os sistemas, perceber quando houver algum problema e imediatamente comunicar à autoridade nacional. O controlador também tem essa responsabilidade. Se acontece um incidente de segurança, ele tem que fazer um relatório detalhado e comunicar não só à autoridade nacional, mas a todas as pessoas que tiveram seus dados violados, dizer por que ele está fazendo aquilo, sugerir práticas de proteção e neutralização do problema, por exemplo, trocar senhas, informar o que está fazendo e o que fará para evitar que isso se repita, dentre outras providências. Além disso, se a autoridade nacional entender que foram insuficientes as providências, a autoridade poderá determinar outras, inclusive comunicação, informar nos meios de comunicação, TV, rádios, ou jornais, etc., o incidente, e passando todas as orientações. Abrindo um parênteses aqui, a empresa Netshoes, não estou fazendo propaganda, mas é um case que ocorreu recentemente, houve um vazamento de informação de 2 milhões de usuários. E uma multa pesadíssima eles sofreram, e tudo foi feito com base no Código de Defesa do Consumidor, que alternativamente se consegue fazer alguma coisa. E eles foram obrigados a mandar e-mail para cada um desses usuários, dando todas essas informações, passaram dias remetendo essa informação, tiveram que contratar empresas e ainda assim pagaram multas, porque o dano é enorme. E fizeram tudo isso, e gastaram uma fortuna. Fechando parênteses, é um exemplo desta comunicação às pessoas que tiveram prejuízo na violação, no incidente de segurança. Seguindo, nós vamos para a segunda figura, que também é um agente de tratamento, chamado operador. E o recurso mnemônico aí é uma tela com códigos-fonte de determinado programa e um olhar técnico, um olhar digital, ou seja, eminentemente técnico. Não se confunde, portanto, com o tribunal. É o prestador de serviço propriamente dito. A informação é muito rápida, o operador é aquele que executa, como nós já conversamos, é o que cuida de todas a implantação das políticas. E aí já vem uma pergunta. Uma pessoa só pode ser um operador? Eu vou citar aqui, eu tive a oportunidade de rapidamente conversar com a desembargadora Áurea. Às vezes São Paulo ele tem uma grandiosidade, e isso, sinceramente, não vejam, por favor, com arrogância ou com uma empáfia. Vejam isso como um problema, né? Tenham dó da gente, pelo amor de Deus. São Paulo produz, na sua base de dados, 20 megabytes por dia, 100 megabytes por semana, 1 terabyte por mês. Existe uma parede enorme de HDs, cada mês vai lá um HD de 1 tera e acrescenta. É o crescimento da base de dados. E é uma base histórica, eu não posso apagar. Processos de séculos registrados digitalmente estão lá. Como controlar essas informações, esse volume?
Uma pessoa só conseguiria tratar dessas informações? É humanamente impossível. Vamos esquecer os processos, vamos pensar no cadastro de funcionários. 44 mil funcionários, fora os inativos, que também são administrados ali. Uma pessoa consegue controlar tudo isso? Aí a pergunta, um operador é constituído por única pessoa? De repente tem que ser um comitê. O problema é que a lei exige um operador representando esse setor. É claro que ele vai ter que se assessorar de um grupo de pessoas, sozinho ele não consegue fazer nada e muito menos controlar. Como é que ele vai controlar os acessos, por mais auditoria que nós tenhamos no sistema? É humanamente impossível, é materialmente impossível fazer esse controle. Então já surge aqui uma primeira provocação, uma primeira dúvida que eu passo a todos, que é: como vai ser o desenho desse operador? Uma pessoa, um grupo de pessoas, se houver um incidente, todo mundo responde, só o operador, como é que é isso? Complicado. E, portanto, ele tem que agir não de maneira discricionária, ou seja, eu faço o que eu quero, eu faço o que o controlador determine que eu faça. Se eu fizer algo fora do que o controlador determinou, o operador responde sozinho. O espírito da lei fala em responsabilidade solidária. Controlador e operador respondem por tudo. E aí nós vamos para os agentes de tratamento, usando aquelas duas figuras, apenas didaticamente. Nós vamos falar agora só dos dois. Eles têm que se submeter a uma série de regras também. Relatórios, como já foi dito, não vou entrar em detalhes. Como eu disse também, a obrigação é solidária e poderá haver inversão do ônus da prova numa disputa judicial, assim como no CDC. Se eu detenho a informação, a base de dados me pertence, como é que eu posso obrigar o usuário a fazer prova de um vazamento? Cabe a mim informar. Essa inversão do ônus da prova mostra a responsabilidade que essas pessoas têm na guarda da informação. E isso é muito sério. Por isso a desembargadora Denise fala na mudança cultural. Sozinho, o presidente do tribunal não conseguirá fazer isso, depende de todos os senhores. É preciso que haja uma cumplicidade positiva para que todo mundo trabalhe pelo mesmo ideal, pela mesma maneira. Ninguém está fazendo nada para a pessoa do presidente. Todos nós aqui trabalhamos para o cidadão que anda na rua, aqui na calçada. E é em nome dele que nós precisamos trabalhar em conjunto e precisar ajudar a instituição para que haja proteção desse indivíduo. E isso é muito sério, isso exige engajamento, isso exige mudança, isso exige palestra, reciclagem constante para que essas coisas funcionem. Os agentes de tratamento são obrigados a manter o registro de tudo que fazem. Toda vez que eu pegar a informação no nome das partes, eu tenho que dar um tratamento na entrada da informação para que isso não vaze para terceiros ou pessoas indevidas. Qual é o procedimento? É digitando numa tela onde todo mundo vê, ou isso tem que ser algo mais reservado? Detalhes desse tipo nós temos que discutir. Isso tudo tem que estar registrado como uma espécie, o que o Dr. Tarso fala, roadmap, ou seja, o mapa do caminho, tem que descrever detalhadamente tudo isso. Ele tem que elaborar relatório de impacto, ele vai dizer mais ou menos o seguinte: olha, a coleta desta informação tem um tal nível de risco que merece um controle maior ou menor. Isso tem que estar previamente naqueles relatórios, porque se houver um incidente, a autoridade nacional vai querer saber como era feito aquilo. Isso é bem complicado. Não impossível, mas precisa ser feito.
tem que descrever a metodologia de como foi coletado os dados, o próprio procedimento, que garantia se dá para proteção. Nós vamos ter sala de controle de acesso digital, com biometria ou não, só determinadas pessoas vão acessar, isso vai ser hierarquizado ou não vai? Tudo isso tem que estar detalhado e devidamente documentado. Nós temos algumas excludentes no caso desta responsabilidade. O modo como foi feito. Eu tive boa vontade, eu fiz tudo o que estava a meu alcance, ainda assim houve um incidente. Isso vai ser levado em consideração pela autoridade nacional. O resultado e o risco. Eu peguei o mínimo de informação, eu não me expus desnecessariamente na coleta da informação. Isso também conta em favor do controlador e do operador. As técnicas que existiam à época do fato eram as disponíveis para eu evitar um incidente. Só que no dia seguinte surgiu uma técnica nova que não era do meu conhecimento. Evidentemente que ele não tem a possibilidade de aplicar essa nova técnica e isso também será considerado. Enfim, vamos resumir tudo isso? Boa fé e boa vontade em proteção dessa informação. Se a autoridade ou os interessados não perceberem essa boa fé, essa boa intenção, isso pode comprometer o controlador e o operador. É importante que haja essa boa vontade. Na iniciativa privada, a lei fala em imposição de multa de 2% do faturamento da empresa. E vejam, não é o faturamento de uma filial ou o faturamento de uma matriz, é o faturamento global da empresa. Não é à toa que as multas que o Google está sofrendo lá na União Europeia são de milhões e milhões de dólares, porque eles levam em consideração o faturamento do Google no mundo inteiro. Lá é 4%, aqui é 2%. E limitado a 50 milhões por fato. Pergunto, que empresa sobrevive a uma multa dessa? No setor público, evidentemente que esse raciocínio não pode ser aplicado, porque levaria a penar toda a sociedade. Não tem sentido tirar 2% do orçamento de um setor, de uma instituição pública, porque não agiu corretamente, mas da improbidade administrativa, dentre outras coisas. Então, existe também este peso no controlador no setor público. Não é à toa que, desde 2018, houve um fenômeno interessante no mercado. Surgiu a securitização do setor. As empresas estão contratando seguros com valores consideráveis, visando proteger os seus CEOs e até os próprios operadores. Às vezes, para contratar uma empresa que vai trabalhar com dados, a própria empresa exige na contratação um seguro de cobertura se houver um incidente de segurança. Isso é mais um ponto a ser discutido. O tribunal teria que abrir uma licitação para contratar um seguro e proteger o seu presidente ou mesmo seus operadores. E se o operador só aceitar trabalhar com o tribunal se tiver esse seguro contratado? Dúvidas que surgem. Perceberam como está ficando caro essa história? Vamos falar um pouquinho do encarregado agora, e aí tem a imagem da ONU. O encarregado é um embaixador, ele é um representante do controlador perante várias entidades, e por isso ele tem um tratamento diferenciado. Ele vai representar, portanto, as instituições,
E na União Europeia ele é chamado DPO, Data Protection Officer, ou CO, que é o Compliance Officer. Na verdade, ele é o responsável, ele é um compliance interno dentro da instituição. Ele é responsável para ver se tudo que está sendo feito dentro da instituição está em conformidade com as normas, com o ISO, com a lei, com tudo isso. E ele tem que informar o controlador e o operador quando não estiver de acordo. Então, ele tem uma função estratégica importante e faz uma espécie de auditoria interna, e isso exige uma relativa independência desse encarregado. O que vem de discussão, e aqui eu também coloco aos senhores, porque é uma dúvida que surge, qual é a formação, ou qual deverá ser a formação desse encarregado? Uma formação jurídica, uma formação técnica, uma formação jurídica com conhecimentos técnicos. Quando eu falo conhecimentos técnicos, eu digo de informatização. Ou um conhecimento técnico, aliás, uma formação técnica com conhecimento jurídico. É uma discussão que surgiu na Europa e, aparentemente, isso não é muito claro, mas tem prevalecido o entendimento de que o encarregado tem que ter uma formação jurídica. Por quê? Porque ele vai tratar de privacidade, ele vai tratar de direitos fundamentais, ele vai tratar de proteção da pessoa natural, e sem esses conhecimentos é inviável o próprio trabalho dele. E assim como um magistrado, ele tem alguns impedimentos. Ele não pode ser operador, ele não pode prestar serviços para uma outra empresa, ele tem uma série de restrições sob o ponto de vista moral e ético. A lei propriamente não trata disso. Nós esperávamos, desembargadora Denise, que a autoridade nacional já estivesse constituída, ainda não está, e que já estivesse regrando isso. Está obrigando os tribunais a, sem base nenhuma, num voo cego, tentar regrar coisas que não sabe nem se vai prevalecer ou não. Mas a lei entra em vigor daqui a 117 dias, alguma coisa tem que ser feita. Obrigado. Ainda sobre o encarregado, ele precisa ter o seu nome divulgado amplamente no site do controlador. Ele precisa ter telefone, endereço e acessibilidade. Vocês já ouviram falar no termo 24/7? 24 horas por dia, 7 dias por semana? É isso. Claro que é uma equipe, ele sozinho não pode fazer isso, mas a acessibilidade tem que ser total, porque se houver um incidente de segurança na base de dados, por exemplo, do tribunal, às 4 da manhã, ele precisa ser informado para tentar, ainda durante o dia, entrar em contato com a autoridade nacional e informar o que está acontecendo. Tentar neutralizar o dano que está sendo causado. Eventualmente, com a autorização do controlador, do presidente no caso, suspender inclusive a base de dados e o acesso, porque isso pode implicar em mais vazamentos. Percebam a responsabilidade dessa pessoa. Tem que estar acessível, a lei exige isso. Se não existir esse contato, má fé do controlador. Entre outros vários detalhes que eu também estou passando. Esse encarregado, ele tem mais um problema que tem que ser discutido. Ele não pode depender de trâmites burocráticos para tomar as ações. 4 da manhã tem um vazamento de informação, ele precisa pegar um carro para se dirigir a uma comarca do interior, e ele então tem que esperar o expediente do tribunal abrir para pedir uma autorização num papel,
em cima disso, liberar o carro para lá pelo meio-dia, 13h, se tudo correr bem, ele sair para ver o problema. Ele tem que ter uma estrutura à disposição imediata. Senão não tem sentido. Senão ele pode demorar para responder à autoridade nacional o incidente de segurança. E isso pode acarretar em problemas para o próprio controlador. Ele não pode depender de grandes autorizações. No entanto, ele deve prestar contas de tudo que ele fizer. Então, nós não podemos dizer que ele tem autonomia e independência plena. Tudo que ele fizer, ele tem que justificar. Peguei o carro às 4h, tive que mandar desligar o servidor, etc. Isso causou um prejuízo de tanto. Enfim, ele tem que explicar a razão daquela ação. Mas se ele não tiver essa liberdade, não vai funcionar. Então precisa ser uma pessoa bem formada, evidentemente, no campo do direito, de grande confiança do controlador, né? E uma pessoa exemplar sob o ponto de vista da conduta pública. Eu acho que são requisitos mínimos que se aproximam do embaixador. Se aproxima. O controlador e o encarregado, eles terão que trabalhar juntos pela própria natureza da sua atividade. Eles vão ter que discutir, houve um incidente, o que aconteceu, como nós vamos proceder daqui para frente para que isso não aconteça. Uma decisão na área deve ser tomada depois de uma discussão com o encarregado e com o controlador, senão o controlador começa a agir sem essa orientação. Lembre-se, ele funciona como um compliance, ele precisa participar desse processo. Também esvazia por completo a atividade do encarregado. Esvaziar a atividade do encarregado implica em se colocar em risco. É melhor que não tenha então encarregado e assuma todos os riscos do que deixar uma pessoa, eu quero dizer em outros termos, não é um cargo político. Uma pessoa que não tem a capacidade nem competência para estar lá, significa colocar em risco o próprio controlador. E o controlador tem que ter essa consciência, não só o controlador, mas toda a estrutura do tribunal. Passo rapidamente à autoridade nacional. Diferentemente do que o nome sugere, não é uma pessoa só. A autoridade nacional é composta por 7 órgãos. Existe um conselho diretor, que esse é deliberativo. Obrigado. Deliberativo. Existe um Conselho Nacional de Proteção dos Direitos à Pessoa, que é consultivo, 23 integrantes. Corregedoria, ouvidoria, assessoria jurídica, entre outros. Eu quero falar especificamente da autoridade para chamar a atenção. Eu tenho um posicionamento, mas evidentemente que ele não é absolutamente grande parâmetro. Isso depende de uma discussão. Mas no meu modesto entender, está aí a estrutura, ele está vinculado à presidência da República, especificamente à Secretaria da Presidência da República, e um dos componentes do Conselho, daquele órgão deliberativo, é o CNJ. No meu modesto entender, o CNJ não pode regrar questões envolvendo proteção de dados, porque ele integra um colegiado. Ainda que ele delibere, ele não vinculará, veja, isso é uma autoridade nacional, ele não vinculará o Ministério Público, a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária, a Polícia Federal, a Defensoria Pública, as Procuradorias. As coisas acontecem independentemente da vontade do CNJ. Então, entendo que o CNJ, nesta área, não pode regrar a matéria. É algo a ser discutido, já que essa autoridade ela vai irradiar efeitos nas suas normas a todas as instituições do país. Falando também de CNJ, e eu sou um crítico
de determinadas decisões, e eu estou muito à vontade, eu fui secretário-geral do CNJ em 2009, a exposição de salários, por exemplo, dos funcionários e dos magistrados. É uma decisão, a meu ver, extremamente equivocada, o Supremo também deliberou sobre isso, porque nem a lei de acesso à informação define essa obrigatoriedade. O que a lei determina é que se exponha o salário base da função. Um juiz ganha tanto. Agora o Zezinho, proteção de dados, ele está sendo exposto indevidamente. Então, me parece que agora, com a vigência da norma, essas coisas terão que ser revistas. Há uma série de injustiças, fake news e até o que chama de pós-verdade, que nada mais são do que distorções da realidade, que são espalhadas pelo país todo com o objetivo de denegrir não só funcionário público, magistrados, etc., porque tiveram acesso indevido a informações não verdadeiras, que foram editadas e que, por isso, levou a um problema seríssimo, a quase uma segregação do funcionalismo público no país. Creio que existem algumas distorções que precisam ser resolvidas, mas elas são exceções, elas não são regras. Então, eu quero, na verdade, frisar que muita coisa deve mudar após a vigência dessa norma. Como bem disse a desembargadora Denise, existe um projeto que está tentando levar a vacatio legis para daqui a mais 2 anos. Loucura isso. Por quê? Independentemente dos órgãos públicos, as empresas, elas, para trabalharem na Europa, têm que se adequar à regra europeia, que é exatamente a nossa. O mercado vai continuar se adaptando a esse regramento, independentemente de vigência de lei ou não. Porque senão uma Mercedes-Benz não pode operar mais na Europa. A lei lá diz o seguinte, como a lei aqui também diz isso. Você quer trabalhar na Europa? A sua sede e todas as filiais do mundo devem se adequar ao meu regramento. Uma empresa brasileira que queira trabalhar na Europa tem que se adequar à regra de toda a rede, não só matriz, não só filiais, todo mundo. Então, independentemente da vigência da norma, as empresas vão trabalhar de maneira diferente. É um processo natural, por isso que não produzirá efeitos essa vacácio. Nós não temos alternativas, são 117 dias que precisam ser muito bem utilizados para a implantação. Eu avancei já no horário, peço desculpas, mas era importante falar isso. E uma última observação também, como um combustível ao bom debate. Quando a lei entrar em vigor, como nós vamos fazer? Eu quero perguntar o seguinte: digamos que eu esteja no Tribunal de Justiça, todo adaptado, com a Lei Geral de Proteção de Dados implantada, e no dia seguinte eu tenho que trocar informações com a Polícia Civil sobre inquéritos. Eu sou responsável solidariamente, toda a cadeia responde, se eu der informação para alguém que não tenha, é uma suposição apenas, estrutura adequada à Lei de Proteção de Dados. Eu sou obrigado a trocar informação com a Polícia Civil? No meu modesto entender, não. No meu modesto entender, o Tribunal de Justiça terá que fazer um levantamento antes da vigência da norma, saber quais instituições trocam informação, ver com cada uma como está a adequação da LGPD e mapear o risco de se trocar informação com essas instituições. E aquelas que não estiverem adequadas, não poderão mais receber a informação por força de lei. O Tribunal de Justiça não pode correr o risco de se submeter a um vexame porque trocou informação com quem não tinha o mínimo de estrutura. Gente, isso pode gerar uma paralisação parcial da atividade judiciária. Vamos pensar o contrário, que a Polícia Civil esteja adequada e o Tribunal de Justiça não. A Polícia Civil não poderá mais dar informações sobre os BOs.
que nós vamos fazer? É uma provocação também que eu coloco para discussão. O day after, o dia que a lei entrar em vigor, nós estamos prevendo em São Paulo, por exemplo, uma enxurrada de ações em que as pessoas vão pedir informações da base de dados, porque a lei autoriza. Eu, como usuário, não dos processos, porque existem algumas exceções, segurança pública, segurança do Estado, investigações, que isso não precisa ser atendido. Mas vamos pensar num funcionário que queira ver o seu cadastro dentro do Tribunal de Justiça. Se 1000 funcionários fizerem um requerimento desse, como será? A estrutura estará pronta para responder a isso? Tem que dar. Ele tem o direito, inclusive, de editar a sua informação. Olha, aqui está errado, corrija aqui, ali. É um outro efeito, por exemplo, da vigência da norma. Enfim, são coisas apenas para reflexão. Eu peço mais uma vez desculpas pelo adiantado aqui do avanço e me coloco à disposição de todos, mais uma vez agradecendo de coração o convite feito. Muito obrigado.